O trabalho de hoje, ao contrário de alguns GTS anteriores, não traz nenhuma implementação nossa. Na realidade, é um reflexo de um último estudo que tivemos aí, em cima de testar ferramentas para turbinar o nosso IDS e, seguindo a tendência de reatividade dos IDS aí, manter uma estrutura que nos dê a maior quantidade de informação possível e que nos ajude nessa tarefa de minimizar os problemas de segurança no âmbito da rede UFRN. Foi até uma surpresa, relutei um pouco em submeter esse trabalho em função de IDS não ser uma linha nova, né? Mas já tivemos aí 2 trabalhos do Oscar e do Emerson, mostrando que, devido à forma como o IDS tem sido visto e as mudanças, tanto em termos de arquitetura como de como é que é utilizado o IDS, ele tem retornado aí com força total e foi uma surpresa agradável trazer também uma contribuição. A agenda, inicialmente, por ser a última apresentação de IDS do dia, essa parte inicial aí fica meio que repetitiva. E também a ideia é que quem pegue esse artigo depois, esse trabalho depois, possa dar uma olhada geral, mesmo quem não conhece o tema, veja os conceitos de tipos de IDS. Eu vou centrar fogo mais no que a gente realmente analisou de soluções baseadas em software livre para os nossos IDS e IPS. E em seguida apresentamos, além dos modelos do SNORT, outras soluções baseadas em software livre, nossas considerações finais. Falando especificamente de onde está inserido a detecção de intrusão, né, nesse panorama de processos de segurança, a gente tem aqui a linha de frente de combate aos incidentes, os firewalls, a criptografia aplicada aos protocolos, as políticas de segurança, como uma primeira linha aí para ajudar a diminuir a possibilidade de incidentes na rede. Com base em históricos, por exemplo, se pode colocar regras específicas no firewall para diminuir a ocorrência de determinadas origens, o usuário nos ajudando, seguindo a política de segurança, também diminui o impacto dele ser o agente, o elo mais fraco dessa corrente. E depois da linha que vamos abordar, a resposta, tentando aí falar a grosso modo, implica em notificar, identificar e eventualmente notificar a origem dos incidentes de segurança e aplicar, se for o caso, medidas restritivas em nosso firewall ou em outros equipamentos da rede que impeçam ou inibam o retorno do intruso ou de pacotes maliciosos. Isso, eventualmente, tratando-se de uma rede acadêmica, isso tem que ser visto com muito cuidado para evitar que determinadas políticas sejam tão restritivas que prejudiquem o andamento normal de uma instituição de ensino. Falando de IDS de fato, ele cresceu, né, tem entrado um pouco na área de firewall, quando ele se torna reativo, e também na área de resposta, quando ele passa a ter reatividade também, e a análise de log em si também pode fazer parte de soluções de IDS, análise de integridade também faz parte atualmente de soluções de IDS, portanto, praticamente todas as medidas de detecção de falhas fazem parte de soluções de IDS. O IDS não é mais um dos componentes, mas digamos que um conjunto de soluções de detecção de falhas e também de proatividade quando se fala em resposta a incidentes de segurança, detecção e resposta a incidentes de segurança. Esse conceito de IDS, então, hoje está fadado digamos que não é mais o tão correto, ou é uma parte do que o IDS de fato faz, considerando que um IPS, que a gente vai falar um pouco mais à frente, nada mais é do que um IDS reativo, uma evolução natural dos IDS. Portanto, o conceito de elemento passivo do IDS, que já tem sido colocado em questão desde a criação do IDS, se o IDS deve ou não ser reativo, né, tomar medidas automáticas ou auxiliar no processo de resposta mais efetivamente, ganhou força e existe cada vez mais gente do lado dos que admitem a intromissão do IDS, fazendo a função de um administrador, que seria analisar respostas ou alertas gerados por um IDS e realizar no firewall ou pelo próprio ferramenta de IDS um bloqueio, uma restrição de tráfego. Falando aí dos tipos, eu tentei contemplar aqui todos os tipos, descobri hoje de manhã com o Oscar, que aí já dividiram de novo, já tem agora o IDS baseado em
processos, né, e processos entre soluções dentro de um servidor. Vou adicionar aqui embaixo também. Eu achava que tinha chegado à exaustão dos tipos de IDS, mas enfim, o IDS pode ser dividido, segundo esses slides, de acordo com o método de detecção baseado em comportamento. Vocês viram aí duas soluções hoje baseadas em comportamento, baseado em assinaturas, também faz parte da solução aí do Emerson. Segundo a arquitetura, considerando o alvo, baseado em rede, baseado em host ou modelo híbrido. Segundo a localização, centralizado, hierárquico ou distribuído. Isso aqui foi bem interessante, porque diante da reatividade do nosso IDS lá, nós descobrimos que o modelo centralizado que usávamos teve que ser trocado por um modelo distribuído, em função do gargalo gerado por um modelo centralizado de IPS. E, de acordo com o comportamento, elemento passivo ou elemento ativo, e a frequência de uso, o monitoramento contínuo ou análise periódica. Aqui tem, eu vou passar rapidamente esses slides, que já foi abordado, o que é um IDS de rede, né? Basicamente, um IDS que monitora a rede, geralmente colocada de modo passivo ou em modo promíscuo, esnifando a rede, seja através de um hub, a solução cada vez menos utilizada em função das perdas e das arquiteturas das redes, e mais comumente, atualmente, instalado em uma porta de espelhamento, numa porta de monitoramento de um switch, recebendo todos os pacotes que passam em um determinado segmento de rede. Ele estaria escutando aqui de forma passiva o que entra e sai na rede. A questão do posicionamento também é uma questão que pode gerar controvérsia, se o IDS deve ser colocado antes ou depois, não vou entrar nesse mérito, mas acredito que colocada antes aqui, o Firewall faz a função inicial e o IDS faz a função complementar. Fazendo analogia aos que não conhecem ou conhecem pouco o IDS, não sei se temos esse público aqui ou remoto, mas eu costumo dizer aos alunos que o Firewall é como se fosse o porteiro de uma boate, né? Que, por mais robusto que seja, se alguém apresenta uma senha na entrada, ele deixa entrar. E o IDS seria o agente infiltrado que estaria ali verificando o comportamento de quem está dentro da boate. Se o comportamento não estiver em acordo, ele vai, convida aquele cidadão a se retirar e fala ao Firewall, não deixa mais ele entrar. Então essa seria uma analogia para a gente ver esse desenho aí como uma solução de IDS de rede. O IDS baseado em host, a ideia é analisar padrões de comportamento ou coisas que tenham sido alteradas ou com comportamento não adequado na própria máquina investigada ou nas próprias máquinas investigadas. A ideia do IDS de rede, então, é pegar o tráfego, o IDS de host é analisar máquina a máquina. Portanto, as regras geralmente aplicadas a IDS de host são específicas para os serviços que estão em execução em cada uma das máquinas onde estão instaladas. Enquanto que, geralmente, as regras aplicadas aos IDS de rede são regras mais genéricas que buscam aí analisar intrusões ou incidentes de segurança direcionados aos mais diferentes protocolos, aos mais diferentes serviços que estão rodando no interior da rede. Aqui tem um cenáriozinho típico de uma rede com uma server farm ou uma DMZ, né, onde o servidor de e-mails, o web server, o FTP, cada um tem o seu IDS de rede, IDS de host incorporado com regras específicas a cada um desses serviços. Enquanto, se eu tivesse também uma solução híbrida, eu podia ter aqui também na rede, nesse ponto e nesse ponto, ou nos dois, IDS baseado em rede sem problema. Mas especificamente IDS de host eu estaria instalando nas próprias máquinas, nos próprios servidores. Falando do método de resposta, baseado em comportamento, né? Até conversei com o Oscar hoje pela manhã, que temos muito poucas soluções de IDS baseado em comportamento, de fato aplicáveis comercialmente ou no dia a dia. Se vê muito trabalho. O primeiro trabalho que eu vi disso foi do professor Cancian, do grupo Acme lá, que apresentou um trabalho da equipe dele, que era a solução de IDS baseada em rede neural, e que, né, sempre que apresenta, fizemos mais um pouquinho, e aí... Terminou, professor? Pois é, então, IDS baseado em comportamento geralmente nunca acaba, porque a complexidade de se mexer com rede neural, com processo de aprendizado, para tornar um produto efetivo que seja explorado comercialmente ou não, né, nas instituições, é complicado.
vale como pesquisa e é bastante utilizado sim por empresas de antivírus, por exemplo, ou até empresas de IDS baseadas em assinatura para encontrar novas assinaturas de ataque. Mas o modelo final, eu não conheço um modelo pronto de IDS baseado em comportamento que, baseado em anomalias de rede, detecte e combata incidentes de segurança. Isso falando de fato no dia a dia, no trabalho do dia a dia. Né? O maior problema que existe nesse tipo de IDS é exatamente o alto número de falsos positivos. Ele gera muita informação e essa informação às vezes não é bem nítida para ser tratada como IDS baseada em assinatura, que você diz, isso é um ataque e isso não é um ataque. Ora, o tráfego ontem, 7 horas da noite, na minha rede, geralmente estava lá com 50% do link e de repente deu uma pancada para cima, chegou no 100%. Será que isso é um ataque ou não? Então, eu não sei ainda, de repente eu posso achar que sim, mas de repente alguém não tinha o que fazer, foi lá, botou 3 peer-to-peer lá para baixar filme de noite e topou o link. E isso não viria a ser um ataque. Um incidente de segurança talvez, né, ferir a política de segurança, mas não um ataque de fato. Os baseados em assinatura, mais conhecidos e mais utilizados, né, a ideia é manter um conjunto, uma base de assinaturas de ataque ou incidentes de segurança, e essas assinaturas são comparadas com o tráfego que ele recebe. Então, o modelo mais comum é o IDS de rede e baseado em assinaturas, porque o de rede captura um tráfego muito alto e comparando com padrões, consegue identificar mais incidentes de segurança. É o baixo número de falsos positivos em função de quando um ataque está caracterizado, ele é um ataque. Né? Não existe aí, por exemplo, um método baseado na lógica fuzzy que diga isso é 60% um ataque ou 80% um ataque, né? Ou é ou não é, porque a assinatura está muito clara. Bateu, casou o padrão, aquilo é considerado um incidente de segurança. O maior problema é a falsa sensação de segurança em função de novos ataques. Se essa base de assinaturas não é bem atualizada, não é constantemente atualizada, a ideia de chegar numa segunda-feira, por exemplo, e vibrar, porque o IDS tem lá 2 ou 3 pacotinhos explorando bugs do IIS contra teu servidor Linux, essa sensação de dizer, puxa, final de semana ninguém fez nada contra a minha rede, essa falsa sensação de segurança em função de IDS baseada em assinatura, né, pode estar mascarando aí, ou dando a preguiça do administrador de procurar realmente se não houveram ataques novos à sua rede durante esse período. Falando então do IPS, né, esse nome vem ganhando aí bastante expressividade, principalmente na área comercial. Assisti recentemente umas palestras aí de soluções comerciais, né, do IPS. De fato, né, fora o grande comércio que existe ao redor disso, em dizer que, por exemplo, ele não é baseado em assinaturas, mas em padrões, o IPS é, de fato, um IDS reativo, não deixa de ser. E muda-se, geralmente, o posicionamento dele, traz-se para frente da rede, para a linha de frente, geralmente colocado antes do firewall e baseado sim em assinaturas, por exemplo, em comportamento, ele bloqueia ali, antes de entrar na rede, determinados ataques. Por isso, obrigatoriamente ele deve ser localizado entre as redes analisadas, não tem como você ter um IPS reativo, né, sem que ele esteja inline, que ele esteja entre as redes, que ele possa oferecer algum mecanismo de reação, a não ser que você utilize, isso aí eram os primeiros IDS reativos funcionavam assim, o IDS de forma passiva e que ele se comunique com o firewall de alguma forma para que no firewall, sim, localizado inline, ele consiga bloquear esses ataques. Mas se o próprio IPS vai bloquear, ele tem que estar entre as redes analisadas, seja na forma de gateway, não tão aconselhável, porque ele se tornaria um hop a mais aí detectável, né? Geralmente as soluções são baseadas em bridge, é mais aconselhável para ficar invisíveis aí na rede, funcionando no nível 2, e ali ele interceptando pacotes e fazendo bloqueios nos demais níveis da camada OSI. A evolução dos primeiros IDS reativos, então, que seriam regras no firewall pelo IDS, se transformaram hoje no que a gente chama de IPS, e é onde a gente quer chegar com essa apresentação, né? A evolução do Snort para acompanhar essa nova onda dos IPS. Falando do Snort IDS, aos que não conhecem, muito prazer, o Snort IDS mais conhecido, ou mais utilizado aí, tanto em redes Linux, redes FreeBSD, o Windows, né, tem solução para tudo que é gosto. O snort.org, no final da apresentação tem alguns links aí, traz não só o próprio Snort para baixar para várias arquiteturas, como também vários projetos
que correm aí por fora, auxiliando o Snort na tarefa de detectar intrusões. O IDS Snort é baseado essencialmente em assinaturas e de rede, foi concebido para inicialmente ser um IDS passivo e tem um arquivo de configuração básico, né, que determina, por exemplo, variáveis de ambiente, entre outras coisas, e as regras, um diretório onde tem regras específicas, conjuntos de regras. Quando você instala o Snort, já traz junto com ele uma série de regras padrão que podem ou não ser aplicáveis naquele IDS específico. Aqui estão algumas delas, e existem aí espalhados pelo mundo vários repositórios de regras adicionais ou auxiliares ao Snort. Eu chamo a atenção para o Bleeding Snort, que é um projeto muito interessante de regras, por exemplo, bem consistentes para detecção de tráfego peer-to-peer, que tem sido um calo nosso. Apresentamos aí no último GTS aí uma série de preocupações que nos levaram a algumas soluções aí, algumas deram certo, outras não, para, se não bloquear, mas pelo menos reduzir ou diminuir o impacto do tráfego peer-to-peer nos demais protocolos, no tráfego normal de nossa rede. As assinaturas do IDS Snort são facilmente configuráveis. Aqui tem uma assinatura padrão, por exemplo, para procurar aqueles ataquezinhos Unicode, aqueles em que se rodava remotamente contra um servidor Microsoft o CMD.exe, e se tivesse vulnerável você executava comandos no próprio browser, você podia verificar arquivos e executar remotamente comandos no servidor atacado. Ou então você pode personalizar as suas regras, né? Transformar, por exemplo, o Snort não no IDS, mas no mecanismo de avisar o que está acontecendo, porque já que ele pega todo o tráfego, essa regra aqui, por exemplo, diz, olha, se todo o tráfego TCP que vier saindo do meu servidor, porta 21, para qualquer máquina, com qualquer porta, qualquer destino, com a mensagem de erro, o conteúdo, o login fail, gere um log colocando o erro no login FTP. Então, essa regrazinha básica eu posso utilizar, por exemplo, para descobrir um ataque de força bruta. Não é uma regra convencional, mas criei essa regra para me auxiliar nisso aí. Essa outra aqui, não usamos, não permitimos acesso de PC Anywhere, por exemplo, mas alguns pesquisadores utilizam somente essa ferramenta e exigem que se abra uma porta. Então, nós monitoramos isso. Não é um incidente, mas é um ponto para se preocupar quando existe, por exemplo, um scan aí na porta 5632. Então, esse aqui simplesmente alerta qualquer conexão para servidores PC Anywhere nessa porta aqui. Baseado no número de logs que isso gera, pode ser também um ataque para detectar a senha, por exemplo, de quem está utilizando esse serviço. Dentro do arquivo snort.conf, aqui eu tenho a configuração, eu posso configurar minhas variáveis de ambiente, minha rede interna quem são meus servidores SMTP, SQL, HTTP. Configuro também as saídas, para onde eu vou jogar essas saídas, né? Se são para arquivos do próprio syslog, o syslog local ou um log host. Se eu jogo no formato binário, para ser analisado posteriormente, por exemplo, por um Etherreal, o Wireshark, ou em banco de dados para facilitar a consulta depois, fazendo selects direto numa base, ao invés de fazer parsers aí nos arquivos de log, né? O Snort geralmente gera, dependendo da quantidade de regras que forem aplicadas, um número de logs considerável. Então, fazer consultas diretamente nos arquivos de texto gerados não é tão simples, não é tão rápido e tão aconselhável. Interessante, realmente, dependendo do tráfego, é jogar isso, por exemplo, para um banco e, a partir disso, usar ferramentas para interagir com eles. É em cima dessa ideia que algumas soluções aqui apresentadas foram concebidas. Essas bases podem ser MySQL, Postgres, Oracle, ou mesmo um SQL Server, se alguém gostar disso. Falando da saída, de fato, era um grande empecilho, um grande diferencial do resultado do Snort para os IDS comerciais. O log bruto do Snort, apesar de ser facilmente entendível para quem gosta de escovar bit, para os manipuladores de next, ficava ruim de olhar aquilo e procurar algum casamento de padrão, ou ver, por exemplo, fazer um relacionamento de um ataque atual com um ataque de uma semana anterior. Então, para isso, várias soluções de análise de log têm sido sugeridas, implementadas e sugeridas. Fazendo uma busca, por exemplo, no Freshmeet, um grande portal aí de busca de soluções de software livre, por Snort, só ferramentas de apoio de log de Snort, ontem tinham 67.
Aqui tem algumas delas, ou as que nós testamos e que usamos, e tem mais algumas dicas aí. A primeira solução para a IDS que nós utilizamos para manipular os logs e gerar relatórios ou administrar isso de forma mais simples e rápida, né, foi o ESD, né? Em seguida, o Base tomou conta dessa área aí, ele absorveu o projeto do ESD e tem sido atualmente nossa plataforma de utilização de análise de logs do Snort. O SGIL surgiu aí como uma solução complementar ou concorrente do Base, e o Squirt, né? Acho que tem foneticamente falando no site, tem dizendo como é que você se pronuncia o SGIL e o Squirt, dá uma olhadinha lá. E surgiu como uma forma de analisar os dados do SGIL em browser. Vou mostrar um pouquinho de cada uma delas. A apresentação, não se assuste, tem vários slides aí, mas eu vou passar rapidamente alguns, vai dar para terminar no tempo. Isso aí é mais para enriquecer o material pós-palestra. O ESD, então, é uma interface baseada em PHP e uma base que pode ser MySQL ou Postgres, né? Pela rapidez em que no início do projeto o MySQL tinha de acesso em função comparando com o Postgres, era a solução mais utilizada. O Postgres foi melhorado e hoje eu diria que os dois atendem plenamente em termos de velocidade de acesso. Dependendo do gosto, pode usar qualquer um dos dois. A configuração é toda via browser, tem um arquivo de configuração, mas é configurável via browser, e a manipulação também. E a ideia é que ele fique jogando os logs direto para uma base, que as buscas e os resultados sejam visualizados a partir de um browser de forma mais sumarizada, né? A busca é feita diretamente numa base SQL. E permite buscas refinadas. Eu diria que os primeiros protótipos, aí, as primeiras versões do ESD, essas buscas não eram tão interessantes, davam resultados meio malucos. Isso aí é uma grande vantagem, vou mostrar em seguida do Base, que melhorou um pouco essa condição. Bom, essa aqui é a interface do ESD, né? A página principal mostra os sensores, aqui eu estou usando apenas um, é uma interface antiga, porque o ESD nós não usamos mais. Alertas únicos, total de alertas, total por tipo de protocolo, IPs únicos, destinos e origens diferentes, 617 origens, 7 destinos nesse caso aqui, portas de origem, portas de destino, e todos esses aqui em azul claro são hiperlinks que pode se ir clicando e interagindo para, por exemplo, fazer uma comparação de padrões aí ou de ataques. Uma das grandes vantagens para o nosso trabalho do ESD na época foi exatamente relacionar um ataque com outros. A gente fazia usava uma série de scripts, por exemplo, para saber se um cara que atacou um servidor também estava atacando outros. Com o ESD, clicando no IP do cara, por exemplo, tem lá que ele está bombardeando não só a máquina que a gente desconfiou, mas uma série de outras, ou que na semana passada ele fez um ataque semelhante. Esse tipo de cruzamento de dados e sumarização de resultados, eu acredito que seja o mais interessante nessa solução. Aqui só um exemplo, né? São dados reais aí, mais antigos, por isso que a gente colocou aqui. Aqui é um ataque daquele que, como aquela regra do Snort que eu mostrei anteriormente, um ataque contra servidores IIS, buscando a string CMD-EXE. Eu tenho aqui 70 ocorrências de IPs distintos como origem, 3 para IPs destino. Um total de 158 alertas no total. Então eu tenho aqui IPs replicados na origem. Clicando lá num daqueles links, eu tenho aqui o IP de origem. Se alguém conhecer, desculpe, não deu tempo de maquiar esses números aqui. Esse aqui, o destino, é uma máquina bastante interessante, muito bombardeada lá, o servidor de resultado do vestibular. Né? Então, o que a gente tem aqui é que a partir dessa origem, ele faz o NSLOOKUP, ele já dá um retorno aqui. É uma máquina do México, né? Propositalmente colocada aqui em função do último jogo Brasil e México. E aqui foram 21 ocorrências dessa origem contra meu servidor, a partir dessa data e dessa hora até essa data e essa hora. Então, num dia, em poucos segundos aí, houveram 21 ocorrências desse tipo de incidente. Analisando aí esse incidente ainda, dá para se ver as flags do pacote, né? O Snort guardou isso em formato do TCP-Dump e depois abriu aí para a gente dar uma olhadinha. E aqui o corpo de fato lá da aplicação e o comando que foi dado, o get script cmd exe c mais tf. Ele tentou baixar para o TFTP aqui desse endereço um determinado programa aí para fazer o ataque. Bom,
Isso não chegou às vias de fato, claro, esse era um servidor Linux com Apache, e isso aí era um ataque buscando servidores IIS, por isso foi colocado aqui. O Base, então, foi a nova versão do ESD, né? Trouxe aí as novidades do ponto de vista de interface. Ele é tão baseado no ESD que até os nomes dos campos da tabela SQL dele começam com ESD, né? Então a ideia não foi concorrer, foi complementar o projeto ou dar prosseguimento a um projeto que estava, como muitos projetos na área de software livre, tem horas que a equipe que iniciou o projeto parte para uma outra e alguém assume e muda o nome do projeto. PHP, MySQL ou Postgres, a mesma coisa, layout e estrutura parecidos. As funcionalidades de busca de gráficos foi o que eu vi de mais significativo do ponto de vista de melhorias comparando com o ESD. Aqui está a interface do Base, pode ver que é bastante parecida, os quantificadores aqui. Essa parte de cima mudou um pouco, tem mais hiperlinks aqui para se ter dados detalhados. Aqui está o mecanismo de busca, você pode fazer buscas, por exemplo. Houve um ataque, semana passada tivemos um incidente, necessitava rapidamente saber se, a partir daquele IP, ele tinha tentado atacar algum outro servidor da nossa rede. Coloca aqui, do dia tal até o dia tal, o IP de origem especificado, se existe algum registro de ataque contra qualquer máquina da nossa rede. Como esse IDS aqui está localizado entre o firewall e a rede interna, então todo o tráfego contra nossas máquinas internas passou por aqui. Não tem como fugir, de fato, aí de saber se o cara fez um ataque baseado em nossas assinaturas ou não. Aqui também o modo de sumarização gráfica do Basic tinha essa funcionalidade no ESD, mas não funcionava de forma adequada e rápida. Agora ele faz essa sumarização aqui, por exemplo. Eu fiz uma busca em 3 dias para me mostrar a cada hora quantos alertas tinham sido gerados, para comparar a hora do dia em que tem mais ataques e a hora que tem menos ataques. Isso é interessante para estatísticas, principalmente quando a administração começa a reclamar que a equipe de segurança está aumentando o número de pessoas e que não está fazendo nada. Você começa a apresentar os relatórios para mostrar que está se fazendo alguma coisa, para justificar o salário. Bom, o que aconteceu é que existem entusiastas do TCL/TK ou do TCO/TK, o apelido dele aí, que preferem interfaces baseadas nessa linguagem. Que com isso surgiu o SGIL, que é muito mais do que isso, ele traz mais funcionalidades do que o próprio Base, mas o que muda de fato é a interface. Ele não é acessível via web, via browser, é uma interface em TCO/TK aí, que pode usar ou não o OpenSSL e que precisa se instalar no cliente. O TCO/TK tem para as mais diversas arquiteturas, inclusive o Windows também, não há problema para se utilizar, e se coloca aqui um login e senha, se vai usar ou não o OpenSSL, para se acessar o servidor usando o cliente do SGIL. A forma de apresentação é bem mais detalhada aqui, ele consegue colocar mais dados numa mesma página, classifica aqui em tempo real, em real time, os incidentes que, segundo as regras que foram colocadas nele, são mais críticos, menos de média criticidade ou menos críticos, e quais são os sensores que estão up e down. Então ele notifica rapidamente, por exemplo, se um dos sensores do IDS distribuído, por exemplo, o IDS morreu em função de tráfego ou problemas na máquina. E apresenta já aqui, sem precisar ir para uma outra tela, o hexadecimal, mostrando aqui o conteúdo de um pacote específico que está sendo mostrado em tempo real. A vantagem, então, em termos de exibição aqui é bem maior, e existem ainda algumas outras abazinhas aqui interessantes para se manipular. Dentro do site, que no final da apresentação tem do SGIL, tem uma animação em Flash, quem quiser verificar sem precisar instalar, mostrando passo a passo a utilização do SGIL. Aqui é uma outra tela com detalhes. Aqui embaixo, não dá para ver direito, nem eu estou vendo aqui. Assim, um ROIS, ele já, para identificar, clica num determinado incidente que foi reportado aqui, aqui embaixo o ROIS já é feito, já mostra, se for o caso, se estiver dentro dos nicks aí que ele foi configurado para consultar, quem é o contato para se procurar referente àquele determinado ataque. Diminui aí os procedimentos não automatizados do administrador do IDS.
Aqui uma outra interface mostrando as flags as flags TCP do cabeçalho dos pacotes. Bom, o que aconteceu é que alguns entusiastas do SGIL gostavam do Base exatamente porque ele era feito para a web. Então, daí surgiu o Squirt, que nada mais é do que o SGIL, mas feito para se utilizar via browser. As mesmas funcionalidades, porém, para uso via browser. Baseado em scripts PHP, também tem na página principal do projeto uma animação em Flash mostrando a funcionalidade para não precisar instalar para mostrar, e aqui alguns screenshots do Squirt. Tá? Então, é aquela mesma apresentação, mas devido à limitação da área de browser, por exemplo, e também da equipe do projeto, para deixar um pouco mais limpo aí os relatórios, não tem mais tanta informação como a interface do SGIL por tela. É necessário alguns cliques para chegar aos resultados que você tem numa tela só do SGIL. Então aí tem 3 telinhas do Squirt. Uma vantagem comparada, por exemplo, com os gráficos do Base, né? É essa sumarização aqui, bastante interessante, tanto para registro como para visualização mais clara de onde está vindo o ataque ou para onde está indo o ataque. Tipos de ataque usando em gráficos pizza aí. Bem interessante esse relatório. Bom, essas são as 4 ferramentas que nós utilizamos e que passamos a utilizar de forma rotineira no nosso trabalho. Existem mais outras que nós chegamos a analisar, mas não utilizamos de fato. O DMARC é uma solução que desde o início parecia ser voltada para ser vendida para a área comercial. No início ele não era GPL e você tinha que se registrar no site, e atualmente isso foi colocado de fato como uma condição. Tem que se pagar agora para usar o DMARC, infelizmente. O PySnort, interface de análise do Snort para quem gosta do Python. O GlogWatch é um analisador de logs que você pode configurar de forma fácil alertas para identificar, por exemplo, se um número excessivo de pacotes para determinado servidor ocorrer num período de tempo, manda um e-mail, manda um SMS. Então é uma interface mais voltada para aviso remoto, via e-mail ou via celular para os administradores. RRD Snort, uma solução de análise e geração de gráficos baseado no RRD Tool. O Razorback, o Eris Extractor são 2 soluções que também não são 100% GPL, elas são soluções que por enquanto são distribuídas gratuitamente, mas existe aí um pé atrás na utilização porque parece que vai se tornar uma versão comercial. E o Snort Snap eu coloquei aí como uma das mais fraquinhas. Eu vou ter até uma interface dela, mas para quem quer começar é mais fácil de entender a interface. Aí está a interface do DMARC, quem for no site deles, demarc.org, demarc.com, né, já tem uma interface nova, diferente dessa aqui. Parece bastante com o SGIL aí, apesar de que o SGIL tem mais detalhes. E aqui a gente tem o Snort Snap, como eu falei, simplesmente pega as regras do Snort, bem brutas aí, e coloca numa tabela. Isso aqui é uma das interfaces mais simples de análise log do Snort. Bom, falando de fato as nossas últimas atividades aí de reatividade, né, para transformar os nossos IDS em IPS, a primeira solução que nós analisamos foi o Snort Sun. A ideia era um plugin do Snort para que ele interagisse junto com o Firewall e aplicasse regras de restrição na hora em que determinadas ocorrências acontecessem. É um IDS reativo. Existem módulos aí para interagir o Snort Sun com praticamente todos os firewalls do mercado, né? Existem 2 partes bem distintas: o patch do Snort, para que ele funcione dessa forma, e a aplicação Snort Sun, que é onde é configurado, por exemplo, com quem o firewall que ela vai se comunicar e o nível de restrição que é feito a partir de detecção de incidentes. A integração é feita nesse arquivo, snortsun.conf. Aqui tem um exemplo interessante da aplicação de uma regra original do Snort. Isso aqui não tem aplicação de nenhum Snort Sun. E o que você pode fazer com essa regra quando você tem o Snort Sun instalado? Eu pego uma regra normal, que anteriormente, se alguém aplicou um /bin/ps contra um servidor web meu, eu simplesmente no IDS passivo registrava isso como um incidente.
Com o Snort Sun eu posso, por exemplo, dizer que se vier dessa origem, a partir de agora e por 5 minutos, diga ao firewall que ele não aceita nenhum tipo de conexão dessa máquina. Depois de 5 minutos ele vai lá e retira essa restrição. Então pode-se bloquear indefinidamente ou pode-se deixar um tempo para que pelo menos o atacante descubra que está sendo monitorado e reduza ou diminua esse ataque. A ideia é essa, né? A ideia de limitar a restrição por um período de tempo é bastante interessante, principalmente para finais de semana, quando não se tem equipes 24/7, onde soluções automatizadas poderiam, por exemplo, né, num provedor grande que utilizasse isso, restringir o tráfego durante todo o final de semana de um parceiro importante em função de um único usuário, né? Nós temos casos, por exemplo, lá, tem um companheiro aqui lá de Natal, o Acácio, que é do provedor comercial lá de Natal, que está aqui na Acácio está aí? Acho que está comendo aí na sobremesa do almoço. Bom, então a gente pode falar, né? E acontece que eles usam um proxy lá para a maioria dos clientes, então tem uma série de clientes de lá que vêm todos com um único IP, um NAT e um para N que eles utilizam lá. Acontece que num dia de resultado de vestibular, por exemplo, apareceu um ataque contra um determinado servidor vindo desse IP. Se a gente utilizasse uma medida restritiva que bloqueasse esse IP de fato, tudo que viesse dele, todos os clientes daquele provedor iriam ficar bloqueados até que a gente descobrisse que aquilo era um proxy. Esse tipo de coisa que é complicado de se administrar quando se tem soluções automatizadas. Cada caso é um caso, principalmente quando as redes têm políticas flexíveis de bloqueio. O Snort Inline também foi utilizado recentemente pela equipe, né? Tivemos alguns problemas com ele do ponto de vista de gargalo. Tá? Ó, falei nele e chegou a casa. Acabei de falar mal da Digi, viu? Ok, então o Snort Inline é uma versão modificada do Snort que interage com o NetFilter, IPTables ou IPFW e recebe esse tráfego do firewall, decide o destino de cada pacote de acordo com as regras e pode bloquear já o próprio IPS ou IDS, como queira, ou deixar passar. A ideia dele é, primeiro, o combate é feito pelo firewall e o firewall joga os pacotes para o user space, né? Esse alvo aqui do IPTables, por exemplo, esse -JQueue aqui diz, olha, tudo que bater com esse padrão joga para o user space. E o Snort Inline funciona, né, recebendo esses pacotes no user space. Tudo que chega lá, ele pega e vai analisar. O que acontece? Ele tem a possibilidade de bloquear já a partir da aplicação Snort Inline. Se casou com esse padrão, foi para o Snort Inline, ele detectou que era um ataque baseado nas assinaturas, ele já bloqueia. Se não, ele manda voltar para o firewall e essa regra aqui de baixo deixa passar. Então a ideia é, o firewall desvia o Snort Inline, traz de volta ou bloqueia. Aqui tem uma brincadeira, pode dizer assim, feita com o Snort Inline. Eu disse, olha, todo pacote que vier para qualquer servidor na porta 80 e tiver o conteúdo GET, mude para BET. O que vai acontecer, né, que ninguém vai conseguir pegar nada desse servidor aqui, porque antes de chegar no servidor, o Snort Inline ele modificou os GETs para BET e o servidor HTTP não vai reconhecer o que é BET, né? Isso é interessante porque o cara vai pensar que está digitando errado ou o browser dele está com problema, enfim. E aqui um bloqueio direto, né? Você pode, quando esse tráfego é desviado para o Snort Inline, colocar ao invés de alert aqui na regra do Snort, botar drop direto. Então, isso foi desviado, chegou aqui dentro, bateu com isso, dropa direto. Quem está bloqueando aí é o Snort, né? Com o inline aplicado, recebendo esse tráfego aí do IPTables. O FlexiResp é o contrário, né? O próprio FlexiResp é o IPS, ele não usa interação com o firewall, ele se torna um IPS porque é a solução de detecção e bloqueio. Geralmente isso é aplicado numa bridge, né? Ou até num gateway, como queira. Nós utilizamos ele em bridge, a resposta foi interessante, mas realmente implicou num gargalo muito grande. Atualmente nós estamos utilizando essa solução distribuída, colocada em algumas pequenas redes internas da instituição. No nó principal, isso gerou um gargalo excessivo, chegando em determinados momentos a matar a própria máquina e gerar um retardo que não foi interessante, principalmente para os usuários. Aqui um exemplo de utilização do FlexiResp, né? Ele já foi incorporado ao projeto original do Snort, já pode compilar
direto, sem precisar baixar o plugin, com a opção "menos enable flex resp", e a partir de então você pode colocar nas regras do Snort o que você quer fazer com aquele pacote, caso case o padrão. É parecido lá com o Snort Sun. Aqui eu estou dizendo que ele vai chamar essa variável de ambiente reset, que o que faz aqui de fato é dar um reset na conexão. Então eu posso utilizar aqui no resp um send, um receive, um receive ou um reset all. Então eu posso enviar. A ideia do FlexiResp é que, comparando, por exemplo, com a solução de IDS reativo, né, como o anterior, é que na hora em que aquele padrão é detectado, aquele pacote é resetado. E nenhum pacote passou ainda. Essa é a ideia do IPS, né, e é isso que tem sido vendido comercialmente como uma grande sacada do IPS, é que ao invés de se detectar alguns pacotes passarem e depois se tomar uma atitude de bloquear, se algum pacote casa com aquele padrão, aquela conexão já é resetada. E outros pacotes que vêm depois não sofrerão mais nada. Então, isso diminui o problema do bloqueio no Firewall. Aqui tem uma solução interessante. O AirCert, para quem quiser gerar relatórios ou resultados em XML, é bastante interessante. Aqui tem algumas considerações para que o arquivo não fique muito grande. Você pode dizer o número de alertas máximo por cada arquivo. Aí ele vai gerando o 1, o 2, o 3 e vai gerando vários arquivos de log, o accounting. E também, se você quiser utilizar, jogar para um servidor web, por exemplo, remoto, para gerenciar esses arquivos XML, você pode colocar direto para onde vai ser jogado esses logs, e o Keep Alive aqui, ele fecha o socket após o envio, para evitar que o arquivo fique sendo enviado e que ao final a conexão não seja resetada. O que nós estamos utilizando atualmente, analisando, esse Barnyard, né? Essa foi a pronúncia que não tinha a fonética no site, então ficou difícil, então cada um chama como quer. O Barnyard, ele resolveu um problema nosso, tem resolvido, que é a quantidade de tráfego. Ora, num backbone giga, o IDS fatalmente começa a descartar pacotes, porque o Snort não tem poder de fogo para jogar tudo em base de dados em tempo real. O que acontece é que, quando um padrão casa no Snort e que ele vai guardar em base de dados, um outro só é analisado depois que ele faz o insert no banco. E imagine isso aí, milhões de pacotes passando, uma hora a máquina começa a cansar, não consegue processar, a fila de entrada fica muito grande e começa a descartar pacotes. O Barnyard, o que faz de fato, primeiro, ele grava no formato binário, que é uma gravação mais rápida, limita o tamanho dos arquivos gerados, de logs gerados, e faz um pós-processamento das regras do Snort. Então ele não funciona com o Snort, ele funciona em paralelo. Pega as regras do Snort, que vão sendo geradas em arquivos, e vai fazendo um pós-processamento, jogando em base de dados um pouco mais devagar, né, e sem estar se preocupando aí em descartar pacotes. Então o Snort vai de forma mais rápida gerando um tráfego binário, a possibilidade de perda de pacotes é bem menor em função da velocidade de geração desses resultados, e o Barnyard o que faz analisa ou pega esses dados e vai jogando na base de dados com calma, mesmo que isso vá crescer em termos de arquivos, não se perde, os pacotes estão todos lá armazenados. O OSSEC, eu fiz questão de colocar aqui, essa semana saiu um tutorial bastante interessante em português no Dicas L, lá da Unicamp, que acompanha a lista Dicas L. O OSSEC é um IDS de host muito interessante. Quase todos os logs gerados por ferramenta, pelos principais serviços, já podem ser incorporados a esse IDS. E ele checa, por exemplo, integridade, rootkit, e também procura por padrões de ataque e anomalias nos logs gerados por essas ferramentas aqui. A notificação também pode ser configurada para e-mail, para SMS, mandar bloqueio direto para o firewall, gerar scripts de bloqueio provisório, é bastante interessante. Uma outra coisa interessante é que o Daniel Cid, um brasileiro, foi quem fez o OSSEC. Hoje a equipe é bem maior, né? Existem pessoas de fora do país, mas começou com o Daniel. É uma solução feita em C, de código-fonte aberto, e que tem, né, não só as páginas de manual, como os tutoriais, mas também a interface feita para português, tem versões em inglês, alemão, francês, italiano e por aí vai. Essa conversão também fez com que a solução ganhasse um âmbito de utilização mundial, e é bastante
recomendável para quem quer um IDS de host hoje para utilizar no dia a dia. A instalação pode ser local ou cliente-servidor, você pode fazer uma estrutura centralizada de armazenamento de resultados e botar os agentes, né, no caso os servidores, nos pontos onde vão ser instalados. Você bota os agentes nos servidores e um concentrador que recebe os logs gerados por OSSEC. E recentemente também, em março de 2007, ele foi eleito pela Linux World a melhor ferramenta open source de segurança corporativa. Isso é um prêmio bastante interessante, né, e que vale ressaltar aí, principalmente por ter sido feito por um brasileiro. Falando em brasileiro e fechando aqui o conjunto de soluções, o HLBR tem que ser mencionado, um projeto do Heriberto, né, lá de Brasília, que tem sido apresentado em vários eventos aí desde o ano passado. Eu acompanhei pelo menos umas 3 apresentações do Heriberto. Foi baseado no projeto Hogwash, que era um IDS reativo, que interagia com o Firewall, só que ele é, digamos assim, um IPS em essência, instalado numa bridge em nível 2 e faz a detecção e o bloqueio já imediato na linha de frente. Tem muita gente hoje participando do desenvolvimento e utilização desse IPS, né, eu diria que não deixa a desejar e que a grande maioria dos IPS comerciais aí, que não são muitos, vê nele um forte concorrente, a vantagem de ser totalmente open source e gratuito nesse caso. Então, existem 2 tipos de log, registro de anomalias e dump de tráfego. Você pode mandar ele só registrar ou bloquear direto no IPS. Aqui tem, por exemplo, uma regra, um resultado de detecção de anomalia. Né? Alguém foi bloqueado porque tentou acessar um Open Proxy. E aqui embaixo você tem o dump desse tráfego aqui, né? A tentativa de conexão a esse servidor específico em hexadecimal. Então ele armazena isso aí, guarda, bloqueia e armazena esses resultados. Baixa o número de falsos positivos, segundo as estatísticas do próprio projeto, e cada dia mais ganha mais adeptos de utilização. A configuração é extremamente simples. Aqui são as ações. Então aqui eu estou dizendo que se eu mandar casar algum padrão e eu mandar realizar a ação 1, a resposta vai ser um alerta armazenado nesse arquivo de logs e vai gerar um dump, um binário aí para ser analisado depois no Ethereum, Wireshark, por exemplo, chamado HLBR.dump. E a resposta é drop. Então ele bloqueia o pacote e guarda o registro do que aconteceu e uma cópia do pacote para ser analisada, para se, por exemplo, alguém questionar aquele bloqueio, você ter uma prova para mostrar que aquilo foi parte de um incidente. Regras de fácil criação e modificação. Aqui é uma regra gerada para gerar essa ação. Aqui eu digo se o IP, se o destino for www e o IP destino, a porta destino for 80, então se houver a expressão regular connect na porta 80, a mensagem é que ele tenta uma tentativa de busca de Open Proxy. A ação então é essa primeira que ele vai logar e bloquear. Isso aí é só uma regra simples, existem outras regras mais exemplificadas. Então, finalizando aqui, digamos que hoje há uma forte tendência de reatividade nas detecções de intrusão, isso é um fato, né? A ideia de uso de IPS ou IDS reativos e não mais a ideia de ter um IDS capturando o tráfego, reportando e o administrador tomando decisões de restrição. Isso cada vez mais tem sido uma saída ou um caminho tomado pelas instituições, sejam privadas ou acadêmicas. O gargalo pode inviabilizar o uso do inline, né? Nós passamos por isso aí. Lá tivemos que descentralizar as soluções de IPS em função do gargalo gerado pelo tráfego excessivo ou pela restrição, o tempo em que a bridge passava segurando esse pacote antes de soltar, quando esse pacote era um pacote normal. E, por fim, seja um IDS passivo, reativo ou IPS, há soluções baseadas em software livre que atendem à demanda. Essa foi a nossa conclusão e tem sido, já que temos soluções todas baseadas em software livre, temos atendido a contento. Alguns links aí vai ficar para registro, todas as ferramentas que nós falamos. Tá? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e estou disponível para perguntas. Bem, muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo.
E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!